10h11, no estúdio da Rádio Bandeirantes com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nessa série de entrevistas com pré-candidatos. Prefeito, bom dia. Bom dia Sabino, bom dia a todos os ouvintes da Band, uma alegria poder estar de volta aqui com vocês. Prefeito, a gente tem começado todas as entrevistas perguntando um pouquinho sobre a vida da pessoa, né? Então, onde o senhor mora, quantos anos o senhor tem, qual a sua formação, que time o senhor torce, quantos filhos tem? Fala um pouquinho pra gente, por favor. O time eu começo te mostrando aqui a capinha do meu celular que eu ganhei no Dia dos Pais. Aqui nessa capinha está o Ricardo Nunes pai, o Ricardo Nunes filho e o Ricardo Nunes neto. Ah. Aqui, para quem não está assistindo, é uma capinha de celular que eu ganhei no Dia dos Pais. Vou mostrar aqui, ó. Para quem está no YouTube, a gente consegue mostrar. O senhor já descreveu, a gente consegue mostrar aí. Isso. E o time é o Palmeiras. O time é o Palmeiras. Então, tá vendo? Vai dar um bom Palmeiras e Corinthians, né? Guilherme Boulos corintiano, Ricardo Nunes palmeirense, vai dar um... Só é importante cumprir as regras do jogo, né? E que a gente possa ter uma boa partida aí com bastante respeito. Meu pai veio de Portugal com 14 anos, minha mamãe de Minas. Éramos 5 irmãos, perdi uma irmã, a Fernanda, que era uma menina que minha mãe tinha adotado. E a gente acabou perdendo ela tão cedo, ela muito jovem, 18 anos. E casado com a Regina, 25 anos já, a Fé Maria, né? Bastante de tempo. prata esse ano. Para 26. Pai da Maiara, do Ricardinho, da Isabela, que passou em segundo lugar em economia agora no Mackenzie. Opa, parabéns. Domingo fez a prova da FUVEST, passou na primeira fase, domingo fez a segunda fase da FUVEST. Muito dedicados. Ricardinho é que hoje toca a empresa, Maiara é dentista. Empresa do quê, prefeito? Eu tenho uma empresa que faz tratamento fitossanitário, tenho uma empresa de embalagem lá em Varginha, a Nikkei. A gente começou aqui na Zona Sul, era uma salinha de 2x2, emprestado de um amigo meu, o Dr. Rogério, que tinha um consultório de dentista e tinha um espaço. Eu comecei lá pequenininho em 96 e aí foi expandindo. A gente depois abriu Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, enfim. É uma empresa média, mas que eu tenho muito orgulho até pelo início, Sabino, porque a gente começou pequenininho. Isso me trouxe uma experiência do que é empreender na cidade, o que é gerar emprego, né? É importante você ter, hoje, por exemplo, a minha função como prefeito de São Paulo, de ter vindo da periferia, vou contar essa história aqui, é uma experiência muito grande, ter estudado em escola pública e ter empreendido, montado a minha empresa. Então, todas essas experiências a gente traz bagagem, né? Eu vejo com muita dificuldade alguém que não tem experiência de vida tocar uma cidade de 12 milhões de habitantes. A experiência, ela é fundamental na vida da gente. Bom, meu pai foi uma pessoa, evidentemente, muito trabalhador. A gente chegou a ser ali classe média, tal, estudava na melhor escola da Zona Sul, Colégio Jesus, Maria José. Tinha plano de saúde particular, enfim, tudo aquilo que alguém de classe média tem. E o meu pai, em um certo momento, resolveu vender tudo aqui, ou quase tudo, e montar uma empresa de ônibus no litoral. Não deu certo, faliu, a gente voltou. E aí eu fui morar no Parque Santo Antônio, que é uma das coisas mais importantes do ponto de vista da minha vida de aprendizagem, porque eu saí da escola particular, fui estudar na escola pública, saí do plano de saúde particular para usar o serviço de saúde pública, usar o transporte público e viver o que vive na periferia. Então, hoje, como prefeito, eu consigo, de uma forma verdadeira, entender qual que é a necessidade de quem vive na periferia, de que estuda em escola pública, de que usa o serviço de saúde público, bem como sei o que é empreender, tocar o teu negócio, ter a concorrência do dia a dia, vencer burocracias, enfim, você ter uma vivência real. Eu não preciso, sobre esse item, assistir nada, ler nada, estudar, porque eu vivi. Então eu trago para a minha vida pública essa experiência da vida real. Eu disputei a eleição quando eu tinha 23 anos para vereador, né, mas não ganhei a eleição naquele momento. Depois disputei em 2012, aí eu ganhei a eleição, fui mais votado do meu partido.
Fiz a minha reeleição em 2016, muito importante, tive 55 mil votos, um dos mais votados de São Paulo, e como vereador durante 8 anos, eu tive uma atuação muito forte. Primeiro, fazer um grande destaque que eu acho que é fundamental. O respeito de todos os meus colegas da Câmara, de todos os partidos. Você acompanhou a Câmara Municipal, você sabe disso, de todos os partidos. Eu do MDB, por falar em MDB, fazer um parênteses aqui, a minha filiação no MDB é no dia que eu tirei meu título de eleitor. Naquela época... Desde sempre o mesmo partido. Desde sempre o mesmo partido. Naquela época você tirava o título de eleitor só com 18 anos, não tinha ainda 16 anos. Então, no dia que eu tirei o meu título de eleitor, foi o dia que eu me filiei no MDB e sempre participando aí dos movimentos estudantis. Era o MDB ainda da esquerda, prefeito? Pelo MDB de centro, que é, né? O MDB de centro sempre foi. O MDB em algum momento foi um MDB, era a única opção da esquerda era se filiar ao MDB, né? Era o partido de oposição, né? Era o partido de oposição à Arena, né? Exatamente. Então, sempre tive esse posicionamento de ser uma pessoa centrada, de diálogo. Por isso que eu ia te contar agora da minha experiência como vereador. Eu fiquei 1 ano na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e os outros 7 anos na Comissão de Finanças. E sempre tive dos meus colegas aí a atribuição de, por muitas vezes, relatar o orçamento, relatar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Me tornei um grande conhecedor desse tema, das finanças da cidade. E na minha atividade como vereador, fiz muitas ações. Fui relator da CPI do Teatro Municipal, que desbaratou toda aquela corrupção que teve lá. Fui presidente da CPI da sonegação tributária. Em 2019, eu trouxe, com meus colegas vereadores, os outros 4 membros, 1,2 bilhões de recuperação de valores que haviam sido desviados de fraude, principalmente por instituições financeiras. Uma dessas instituições financeiras, só para a gente ter uma ideia, teve uma multa de 3,8 bilhões de reais, né? Enfim, fiz bastante coisa. Essa minha experiência como empreendedor, eu tive coisas assim muito importantes. Por exemplo, eu fui presidente da AESUL, Associação Empresarial da Zona Sul. E pude, durante essa importante experiência da minha vida também, entender sobre as questões da burocracia e da necessidade de empreendedores de todos os portes. Porque a AESUL ela tem desde um autônomo até donos de faculdade, donos de escola, donos de posto de gasolina, enfim, é uma associação de quase 500 associados que tem um leque muito grande com relação aos perfis de empreendedores. E dessa experiência eu trabalhei muito nas alterações das legislações. Para a gente ter uma ideia, uma das ações que eu trabalhei foi para poder corrigir muitas das distorções da legislação. Porque a gente tinha, naquele momento, mais de 80% de todo o comércio na cidade sem a licença de funcionamento. Eu sempre brincava, Sabrina, eu falei, puxa vida, se você tem mais de 80% que não consegue a licença de funcionamento, né, o problema então não é dos empreendedores, mas da legislação. Era como você falar para alguém, dá um pulo de 1 metro, a pessoa até dá um pulo de 10 metros e não vai conseguir dar. E a gente fez um trabalho muito forte com os outros vereadores para poder fazer a correção da legislação e que hoje tem dado um resultado muito positivo. Eu tenho trabalhado muito na desburocratização, que ajuda muito o desenvolvimento da cidade. Agora, prefeito, aproveitando aí que o senhor foi empreendedor, o senhor é empresário, falar de imposto, né, prefeito? ISS pesa, IPTU, então, pesa demais. Em algum momento até dá para acreditar que tem empresário que acaba desistindo de São Paulo pelo peso do IPTU e do ISS. Não tem como, de alguma forma, beneficiar esses empreendedores para que eles tenham algum incentivo de ficar em São Paulo? Sim, Sabino, enquanto a gente vê alguns pré-candidatos já falando que nem não sentou e nem vai sentar na cadeira, já está aumentando o IPTU das pessoas, a gente sempre fez o caminho contrário. Eu, como prefeito, reduzi o ISS de várias atividades, por exemplo, de 5% para 2% de todas as atividades de franquia, franchise, reduzi de 5% para 2%, que é o mínimo, né? O 2% pela lei complementar 116 e 156. Não pode nenhum município ter um ISS menor do que 2%. Reduzi o ISS de toda aqueles atividade de aplicativo que faz intermediação de serviços. Por exemplo, quando você usa para chamar um Uber, um iFood, né? Era 5%, reduzi para 2%. Estou com agora na Câmara um projeto que eu enviei, já votou em primeira, está para votar em segunda, vota essa semana em segunda, a redução de 5% para 2% de streaming. Todas as atividades de audiovisual, então eu só fiz ações de redução de ISS. Então, só que dei alguns exemplos. Reduzi de 5% para 2%,
todas as ações de audiovisual, aplicativo de prestação de serviço, franchise, está na Câmara para reduzir o de streaming. Então, essa é a nossa ação. IPTU, todo o início de ano, os prefeitos fazem a correção do IPTU com relação à PGB, Planta Genérica de Valores. Eu não fiz, né? Fiz a correção da inflação, porque é lógico, a gente dá o aumento para o funcionário, tem o aumento das despesas dos contratos com a prefeitura, você precisa repassar esse valor. Então, que essa atualização da Planta Genérica de Valores, prefeito, desculpa interrompê-lo, a gente só vê ela para cima, né? Às vezes desvalorizou uma determinada região, esse IPTU dificilmente cai, né? Exatamente. Por isso que é muito importante frisar aqui. Eu optei por não fazer a correção pela PGV do IPTU. É algo importante. Se eu for reeleito, não farei novamente. E o que a gente instituiu na Secretaria da Fazenda? São pontos de atendimento para quem tem o seu IPTU, que ele avalie como está acima do valor com relação ao valor do seu imóvel, para esse órgão ali da Secretaria da Fazenda já fazer a correção. Então, às vezes, você tem ali o valor do seu imóvel com o valor que a Fazenda instituiu como acima daquilo que é correto, você apresenta isso na Fazenda, ela faz com o técnico, com as pessoas técnicas da Fazenda, uma avaliação para fazer a correção e diminuir. Então, a nossa gestão é uma gestão de eficiência. E olha, Sabino, e mesmo assim eu aumentei a arrecadação. Reduzi impostos e aumentei a arrecadação. Por quê? Nós temos na cidade algo fundamental que eu queria chamar a sua atenção e a atenção do Pato e de todos os nossos ouvintes da Band. Segurança jurídica. Ninguém vai investir numa cidade onde não haja segurança jurídica. Todos sabem que eu respeito as leis, que eu nunca invadi nada de ninguém. A questão de respeito às leis, para nós, é uma regra fundamental e isso nos trouxe um resultado fantástico. De 2021 até agora, olha que importante isso. Vieram para a cidade de São Paulo empresas que já existiam, que estavam em outros estados e municípios, se transferiram para São Paulo, 43 mil empresas vieram para São Paulo, de 2021 até agora. Outras 341 mil empresas abriram novas na cidade. E isso faz com que a gente, num trabalho muito sério, com uma equipe muito comprometida, respeitando as leis e tendo a confiabilidade do investidor, do empreendedor, a gente pudesse hoje comemorar o ciclo virtuoso da economia da cidade. Nós temos, por exemplo, agora batemos nesse terceiro trimestre um dado importante que é o menor taxa de desemprego desde 2015. Nós estamos com 7,6%. Menor taxa de desemprego. No ano passado, só para a gente ter uma ideia, entre admissões e demissões, nós tivemos um saldo positivo de 187 mil empregos. São Paulo está gerando emprego. São Paulo está gerando emprego. Mesmo entre os jovens, né, 18 a 24, que existe um problema enorme no país, que esse dado de desemprego vai para 24%. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos de 13,9%. Temos 440 mil nenéns. Por isso que a Prefeitura está fazendo uma série de ações. Nem estudando, nem trabalhando. Exatamente. A Prefeitura está fazendo uma série de ações, porque a gente trabalha com planejamento, né, com uma equipe muito competente, para a gente poder fazer frente a essa situação. Então, o nosso índice de desemprego é um dos menores do Brasil, a cidade está muito forte. E tem algo fundamental que é sempre trabalhar com as análises, né, do setor, do mercado, e a gente identificou, por exemplo, as nossas oportunidades de aquecimento da economia. E uma das oportunidades que a gente identificou foi, por exemplo, a realização de eventos de esporte, eventos de entretenimento, fizemos o Detal. A cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 grandes eventos da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Olha, Sabino, a única cidade do mundo que tem a Fórmula 1, a Fórmula E, todos transmitidos pela Band, e também a WEC, que eu fui para a França, assinei, nós vamos ter dia 14 de julho, que lá chama 24 Horas de Le Mans, um dos eventos fantásticos. Essa semana agora eu estive em Dallas e vou contar para você o que é vida de prefeito. Vida de prefeito é assim, ó, terça-feira, 22h45 da noite, eu embarco para Dallas, chego lá às 6 horas da manhã, participo da reunião com os 32 presidentes dos times lá do NFL. A gente assina um contrato para trazer o NFL para São Paulo, participo da coletiva, pego o avião, no dia seguinte eu estou cedo aqui. Eu fiz num dia só, eu fui e voltei, assinei um contrato. E o prefeito o que aconteceu nesse meio tempo, o prefeito está aterrissando em São Paulo e de repente toca o telefone e governador, aumentei a tarifa. Bomba no Como é que colo. foi isso aí, prefeito?
A gente primeiro aproveitar a tua pergunta e combater as fake news, né? Esse possível adversário que eu vou ter aí de uma forma irresponsável, né? Que ele é campeão em mentira, publicou na sua rede social que eu vou aumentar o ônibus. Não vou aumentar o ônibus. A tarifa continua R$ 4,40 desde o primeiro dia. Eu comuniquei isso. O governador Tarcísio, eu posso até explicar aqui, não compete à prefeitura, porque metrô e CPTM é do Estado, mas talvez, se você desejar, posso fazer uma pequena explicação, fez a correção de metade da inflação. A inflação foi 26% no período, ele deu a correção de 13% e vai a tarifa para R$ 5,00 metrô e CPTM, que é do Estado. A Prefeitura de São Paulo, a gente mantém os R$ 4,40, portanto já é o terceiro ano consecutivo. Posso explicar o porquê disso. Tem uma conjuntura de política pública nesse contexto, inclusive de geração de emprego. Foi bom que o tema que a gente abordou antes foi geração de emprego, porque tem a ver com isso. A gente pode tratar a questão do transporte coletivo, uma cidade que tem 12 mil ônibus, hoje 7 milhões de passageiros por dia, sem fazer uma análise mais ampla do contexto de meio ambiente, do trânsito da cidade, da geração de emprego e renda, enfim, é um conjunto de ações que talvez, se você achar interessante, a gente pode abordar aqui. Mas eu desci, então, reafirmei que a nossa tarifa continua nos R$ 4,40 e tivemos já no domingo o Domingão Tarifa Zero, que foi um sucesso. Isso que eu ia perguntar. Deu certo? Já dá para dizer que, ou é muito cedo ainda, a Tarifa Zero não deu certo? Vai chegar nos 50% de aumento no fluxo de passageiros nos próximos domingos, muito provavelmente? Muito provavelmente sim. A gente tem agora, a partir do próximo domingo, historicamente, uma utilização menor do transporte aos domingos, por conta desse período de festas, né? Agora, a gente teve no primeiro domingo 35% de aumento dos usuários. Lembrando que nós tínhamos aos domingos um uso de 40% da nossa frota, dos nossos quase 5 mil ônibus, e, portanto, 60% de ociosidade. 60% dos ônibus estavam transitando na cidade ociosos. E a gente, elevando a utilização pela Domingão Tarifa Zero, a gente faz o melhor uso do recurso público. Por isso que é importante que as pessoas façam uma análise correta, coerente dos aspectos, né? Como é que você não pode tratar assuntos de temas da cidade, esse país de 12 milhões de habitantes, de forma míope, né? Mas sempre tem uma amplitude nas ações de políticas públicas. Mas, enfim, foi muito bom. Nós tínhamos, aos domingos, 2.200.000 usuários aos domingos. Nós tivemos, nesse domingo, 2.970.400 passageiros, portanto, 35% de aumento. E uma coisa muito bacana, que o grande uso maior foi nas periferias, que foi 35% o aumento foi na média da cidade. E em volta dos parques, né? Isso foi divulgado. A Itaquera, Parque do Carmo foram onde tiveram os maiores usos, então 38% de aumento de uso nas regiões periféricas. Isso significa que dá para ampliar o Tarifa Zero para outros horários, outros dias? Isso significa, Sabino, que tudo que a Prefeitura de São Paulo for fazer na minha gestão será com base em estudos, no tempo certo, com cautela. Uma cidade dessa, qualquer ação, se você errar, evidentemente a gente não está livre de ter erros, né? Mas evidentemente tem que ser feito com muito estudo para poder ter o menor erro possível. O senhor chegou a comentar anteriormente sobre uma possibilidade de tarifa zero noturna também, um espaço que está aberto pelo orçamento aprovado para o ano que vem pela Câmara Municipal de São Paulo. Isso deve acontecer no ano que vem, essa ampliação? Olha, eu gosto e acho que é muito importante que o prefeito de São Paulo, qualquer pessoa em qualquer função, vocês jornalistas, qualquer um, mas ainda mais o prefeito, que é o que está no dia a dia ali com as pessoas, né? As pessoas vivem na cidade. E eu quero continuar com essa qualidade que as pessoas têm reconhecido, que é falar sempre com muita sinceridade. Eu escutei algumas reclamações, porque eu peguei o ônibus à meia-noite, de sábado para domingo, para poder ver como é que estava funcionando, testar, conversar com as pessoas. Também, durante o dia de domingo, eu, a minha esposa Regina, minha filha Isabela, nós pegamos o ônibus e fomos até a Vila de Natal da Água Espraiada. Então, a gente usou bastante o ônibus no domingo, eu com a minha família. E no sábado à noite, portanto, domingo de madrugada, eu escutei algumas reclamações das pessoas que utilizam o ônibus da madrugada. E aí me abriu um sinal amarelo. Já estou pedindo para o nosso presidente da SP Trans me trazer o relatório. Eu quero entender como é que está a quantidade de ônibus. Se a gente precisar aumentar o ônibus na madrugada, nós vamos aumentar. Então foi muito importante eu ter ido, né? Estou aqui
falando para você de forma muito aberta, eu não fiquei satisfeito. Fiquei satisfeito com o geral, muita gente elogiando, mas algumas pessoas me trouxeram essa reclamação do tempo de intervalo do ônibus. Tempo de intervalo. Na madrugada. Na madrugada. Porque qual que é a questão? Olha, a gente tem 7 milhões de passageiros que utilizam os ônibus por dia na semana. 7 milhões. Aos domingos, 2 milhões e 200. Esse número caiu, né? Era maior ainda. Em 2019 eram 9 milhões. Aí é que está a questão da política pública da gente manter a tarifa, de atrair passageiro para o transporte coletivo, né? Mas o que acontece durante a madrugada? Hoje nós temos 22 mil passageiros utilizando os ônibus na madrugada. Então é uma conta complexa, é um processo de logística complexo, porque a gente tem que entender a viabilidade entre o uso do recurso público e a quantidade de passageiros. O número é bem baixo, né, prefeito? 22 mil passageiros só usam de madrugada. 22 mil só? Muito pouco. Ontem eu li esse número, até comentamos aqui no Minha Bandeira, e achamos muito pequeno. Quer dizer, com pouco dinheiro, a gente consegue estender o tarifa zero para madrugada. A gente consegue estender o tarifa zero para madrugada, mas... Então vamos dar em primeira mão aqui, prefeito. Não, isso que eu ia falar, mas eu preciso primeiro entender se eu preciso, mesmo com pouco passageiro, aumentar o número de ônibus. E eu pedi o estudo para o Levi. Levi, vamos entender se é melhor a gente aumentar o número, mesmo que os ônibus trafeguem com pouco passageiro, mas a pessoa que trabalha... E a cidade de São Paulo, ela não para, ela é 24 horas, né? Uma cidade viva, uma cidade... É a melhor cidade do mundo, indiscutivelmente, né? É uma cidade que tem a maior oferta gastronômica do mundo, é uma cidade que tem um respeito internacional hoje fantástico. Eu fui eleito agora presidente do Mercocidades, presidente também das cidades... da Ibero-Americanas, enfim, a cidade está tendo uma repercussão muito positiva com relação à sua visão no mundo todo. A gente tem participado de muitos eventos internacionais. Eu recebi aqui o evento do Mercocidades, vários prefeitos de vários locais. Prefeito, o senhor está falando de coisas boas, é óbvio que São Paulo tem muita coisa boa e a gente aqui não tem compromisso com a crítica. Quando tem que elogiar, a gente elogia também. Mas os ouvintes têm posição aí. Muitas posições. Vamos abrir para eles, né? Eu também tenho algumas questões que eu quero levantar, inclusive sobre tarifa zero com o prefeito, mas já convidar o nosso ouvinte, muitos já mandando questionamentos para o prefeito, só você participar mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp. 11 999 048756. Temos aí? Bom dia, Bandeirantes. Bom dia, prefeito Ricardo Nunes. É sobre a restituição do alvará do táxi preto. O processo para restituição está muito lento. O meu caso foi publicado o nome no Diário Oficial em 7 de outubro e até agora não recebi o ressarcimento. E tem muitas reclamações aí que a gente vê nos grupos de atraso no pagamento, que publica o nome no Diário Oficial, mas a pessoa não recebe efetivamente o pagamento da outorga. Obrigado, Valdir de São Paulo. Pode, por favor. Claro. Valdir, o que aconteceu com o táxi preto? Só para os nossos ouvintes da Band aqui poderem entender. Gestões passadas, o prefeito da época cobrou um valor absurdo para as pessoas terem o táxi preto. Isso foi judicializado, teve uma série de problemas e a gente está indo dentro da linha de tudo aquilo que é problema, né, tirar da frente e resolver. E eu decidi de que aqueles valores cobrados indevidamente, que a gente não tivesse que ficar ali com essas pessoas discutindo judicialmente. Melhorar a vida dessas pessoas que ficavam ali, né, anos. Isso aconteceu lá em 2014, para você ter ideia. Ficar anos aí nessa discussão e estou fazendo a devolução. Não é nem o pagamento, né? Tecnicamente é a devolução do valor. Estão acontecendo, a gente publicou o nome de todas as pessoas que eles deveriam apresentar a documentação no Diário Oficial, total transparência e agilidade no processo. Pode ser, não sei se é o caso específico, de que tem alguma situação específica de algum documento, porque todas as ações é o dinheiro público, é um dinheiro que entrou no caixa da prefeitura, que agora a prefeitura está fazendo essa correção dessa injustiça e fazendo a devolução. Evidentemente tem que se seguir todos o critério para não ter o depósito na conta de alguém que depois possa ter aí alguma irregularidade. Mas se você quiser passar aqui para a Band, a gente poder olhar especificamente o seu caso e avaliar. Mas a notícia boa
é que essa cobrança indevida lá atrás, eu resolvi, estou fazendo as devoluções, vários já receberam, né? A gente tem recebido muita mensagem de pessoas agradecendo por ter corrigido e ter feito justiça nessa situação, e que pode ter algum caso ou outro aí que tem algum problema por conta de alguma documentação, alguma coisa que falta esclarecer. Prefeito, eu queria voltar só em 2 pontos da tarifa zero, e não só sobre a tarifa zero, mas também sobre o transporte público como um todo, porque o intervalo dos ônibus no domingo costuma ser um pouco maior, porque a frota é menor e agora com a tarifa zero a tendência é aumentar. O senhor pensa em aumentar, à medida que possível e necessário, a frota dos ônibus para diminuir esse intervalo e também para que o ônibus não fique superlotado? E a segunda questão é em relação à diferença da tarifa. Apesar do metrô e da CPTM ser uma tarifa do governo estadual e o ônibus da prefeitura, essa tarifa diferenciada pode levar as pessoas, deve levar, né? A tendência é essa, as pessoas voltem a usar o ônibus com maior frequência. O senhor já prepara uma infraestrutura mais qualificada para uma possibilidade de superlotação do que hoje é o sistema de transporte público por ônibus na capital? Porque tem reclamação do serviço. O senhor falou de intervalo, tem muita reclamação. A gente recebe aqui muita reclamação do serviço em si. E nosso objetivo é reconhecer quando a gente melhorar e providenciar essas melhoras. Agora, com relação à questão dos ônibus, a gente hoje tem 95% da frota igual tinha em 2019 e tendo aí uma queda de 20% do número de passageiros. Como você havia me perguntado agora, nós tínhamos 9 milhões de passageiros por dia em 2019, hoje temos 7 milhões de passageiros, mas a frota continua basicamente em 100%. Principalmente aqui, né, nas regiões mais periféricas. A questão da tarifa de metrô, CPTM e ônibus não é a primeira vez que ela não é a mesma. Já houve situações onde a prefeitura teve o valor maior e o Estado menor, e já houve situações onde, né, foi ao contrário. E nessa situação, a gente teve uma decisão conjunta com o governo do estado e a prefeitura de São Paulo. No próprio dia que eu cheguei de Dallas, onde eu fui assinar esse contrato super importante para a cidade do NFL, o secretário de transporte do estado, o Assalve, e a diretoria do metrô e da CPTM, junto com toda a minha equipe técnica do transporte e SP Trans, nós nos reunimos na prefeitura de São Paulo e não existe nenhum impedimento técnico para poder ter essas tarifas diferenciadas. E uma das questões que foi abordado nessa reunião é dessa possível migração de passageiro do metrô e CPTM para o transporte de ônibus. No primeiro momento, historicamente, acontece, mas num período curto se acomoda e volta ao normal. Né? É o que trouxe, inclusive, os estudos do próprio Pedro, presidente da CPTM, do Assalve do Transporte. Eu me esqueci agora, me perdoe, mas o responsável do metrô, que estava lá na reunião. Prefeito, afinal de contas, para a gente esclarecer de uma vez por todas, o governador contou para o senhor antes que ia fazer o reajuste, o senhor disse que não tinha intenção de fazer, mas o senhor não sabia exatamente a data, porque muito se especulou de um ruído, eu aqui falei que ruído nenhum, mas o senhor sabia que ia acontecer exatamente ali, quando o senhor estava em Dallas, aquele reajuste? E muito se falou pelo momento também, né? O senhor tinha acabado de anunciar a tarifa zero. Isso prejudicou de alguma forma o anúncio da tarifa zero? Não prejudicou. O que teve, Sabino, é aquela coisa desse rapaz que deve ser candidato aí, pré-candidato a prefeito, que solta fake news. Né? Ele, aquela moça lá do sindicato dos metroviários, colocaram na rede social mentindo que só ia ter o domingo tarifa zero até o final do mês. É uma falta de sensibilidade, de compromisso com a ética, fazer uma coisa dessa, dizer que eu vou aumentar a tarifa de ônibus. Então, o que acontece? A rede social ela é muito boa, né? Ela é maravilhosa, ela mudou o nível de comunicação, mas infelizmente por algumas pessoas irresponsáveis e que não têm ética acabam utilizando da rede social para ficar colocando fake news. Até a Folha de São Paulo soltou uma matéria ontem falando isso, né? O PSOL coloca mentiras, fake news sobre a política pública de transporte coletivo do prefeito Ricardo Nunes. Então, houve esse problema por conta dessas mentiras colocadas. E agora, mentira, eu gosto de ditado popular, sabe? Mentira tem perna curta, né? Então, a gente está tendo aqui, por exemplo, hoje uma oportunidade com a grande audiência da Band de poder reforçar essas fake news e lamentar que eles tenham esse tipo de comportamento.
Agora, o que acontece? Eu havia estado com o governador Tarcísio Domingo. Não, na terça-feira, foi segunda ou terça-feira agora, segunda ou terça-feira do início da semana, para falar do domingo tarifa zero. Para levar para aí os estudos que não tinha necessidade de implantar os domingos metrô e CPTM, levei toda a nossa malha de transporte na cidade, mostrando que os ônibus eles atendem toda a cidade, que o objetivo principal é que as pessoas pudessem visitar os parques, são 113 parques, eu vou inaugurar mais um agora, serão 114 parques, eu já inaugurei 5 parques, vou inaugurar mais 5 até o final do ano que vem. Os nossos equipamentos esportivos, né? Eu estou reformando todas as piscinas dos centros esportivos, nossos espaços culturais, teatros, enfim, possibilitar que as pessoas as mais humildes, né, que trabalham tanto durante a semana, possam domingo pegar sua família e curtir a sua cidade e fazer uso dos espaços públicos, visitar um parente, ir numa missa, num culto, enfim. E dentro dessa conversa, para falar especificamente do domingo tarifa zero, o Tarcísio comentou: Ricardo, eu estou aqui, não está concluído, mas a gente já tem aqui um indicativo de que talvez eu tenha que fazer uma correção, não é aumento, uma correção de uma parte da inflação do metrô e CPTM. Por quê? Porque dentro da questão contábil de metrô e CPTM, os investimentos estão dentro do contexto do recebimento tarifário, diferente da prefeitura. A gente tem contas separadas para isso. E eu não quero colocar em risco a ampliação da rede. Nós temos hoje 104 quilômetros de metrô na cidade de São Paulo, e em torno de 200 quilômetros de CPTM. Desses 104 quilômetros que tem de metrô, hoje tem 34 quilômetros em obras. Então a gente vai ter nos próximos anos ampliação da rede do metrô. E para São Paulo é fundamental, porque São Paulo nós temos 7 milhões de veículos por dia e 1 milhão e 100 mil motos. Mas o senhor não sabia exatamente a data, o dia que... Muito bom, vamos lá. O que aconteceu? O Tarcísio, eu desci no aeroporto, ele me ligou e depois eu fui entender o que estava acontecendo. Ele havia dado uma entrevista para o Rodrigo Bocardi, que irá ao ar em janeiro, para falar sobre um ano de governo dele. Tanto é que agora, nesse momento, ele havia me convidado, ele está anunciando o balanço. Ele está anunciando o balanço. E eu até falei: Tarcísio, eu tenho um convite lá da Band, eu não vou poder estar aí. Já avisa para os jornalistas que eu não vou estar aí, não é? Porque todo mundo que sempre quer dizer... Tem especulação de... Mas que se quiserem escutar o senhor, pode escutar também. Já aproveitando aqui, né? Porque eu tinha marcado de vir aqui, era muito importante estar aqui com vocês, aproveitar a grande audiência, essa oportunidade de a gente poder falar aqui sobre todas as ações, receber das pessoas aqui os questionamentos. E o Tarcísio, nessa entrevista, que vai ao ar em janeiro, comentou com o Bocardi que estava ali avançado uma questão de poderia ir para R$5, e o Bocardi faz o programa muito cedinho na quinta-feira, e ele chegou a colinha aqui, é Paulo Menezes responsável, não, o Paulo Menezes é responsável da CPTM. Não, mas tudo bem. E aí acabou que o Bocardi fez esse comentário. O que faltava ali para a gente fazer aquela reunião conjunta de técnicos, né? A minha equipe estava trabalhando nos números, a equipe do Tarcísio trabalhando nos números, faltava ali dar um fechamento. Mas não tem problema, acabou soltando a informação, que ela depois se reafirmou, porque o que eu queria ter feito só é de que o Tarcísio anunciasse que era necessário e os motivos, né, para fazer a correção, e eu anunciar conjuntamente que não ia aumentar o ônibus e o porquê que eu não ia aumentar, né? Então acabou sendo ali descompassado um pouco, mas no mesmo dia que eu cheguei, às 11 horas, nós nos reunimos e aí anunciei, fiz a nota para a imprensa e tudo esclarecido, zero problema. Teve assessor seu que achou que estragou um pouco o anúncio do tarifa zero. Mas o senhor falou que foi com a sua esposa, pegou o ônibus e foi à Vila de Natal da Água Espraiada. E aí eu queria falar, obviamente eu vou falar de Cracolândia, eu vou chegar lá, mas eu queria falar primeiro da Avenida Roberto Marinho, que hoje é, de alguma forma, uma Cracolândia. Afinal de contas, prefeito, eu vou perguntar, o senhor vai dizer um monte de números, o senhor vai dizer um monte de coisa que o senhor fez, mas a sensação que a gente tem nas ruas é que o problema piorou, não melhorou.
A Cracolândia está maior, está se movimentando, tem assalto a lojas no centro da cidade. Aqui na Avenida Roberto Marinho tem mais gente morando embaixo lá daquele maldito monotrilho que não termina nunca. Da né? Copa do Mundo de Da 2014. Copa do Mundo de 2014. Não é da prefeitura. Não é da É, prefeitura, é do governo do estado. Aliás, a gente está sem informação nisso, é uma boa pauta para a gente falar. Mas, afinal de contas, o senhor em algum momento ficou irritado ali com um secretário porque as coisas não aconteciam. O senhor está tentando trazer iniciativas que deram certo no exterior. Mas e aí, prefeito, o que o senhor vai entregar de melhoria no que diz respeito à Cracolândia e essa situação toda? Cracolândia, Sabino, é um problema de 30 anos e que nós precisamos, estamos e vamos continuar fazendo o seu enfrentamento. Nós não vamos deixar aquilo embaixo do tapete, colocar num canto. Eu e o Tarcísio, nós estamos determinados a fazer esse enfrentamento. Nós temos hoje mais de 2.500 pessoas em tratamento, seja em comunidades terapêuticas, nos CAPs, nos CIATs, nos centros de tratamento prolongado. Foi ampliado bastante essa oferta de tratamento para esses dependentes Mas não é químicos. impressão, né, prefeito? Eu sabia que o senhor ia dar todos esses números, mas não é impressão, né? A impressão que a gente tem na rua é que a situação está pior, né? E, inclusive, os dados da própria prefeitura, quando a gente fala em fluxo da Cracolândia, mostram que no segundo semestre há um aumento de 50%, cerca de 50%. A matéria foi feita errada, Pato. A jornalista, com todo respeito, ela fez um recorte dos dados. O que acontece? Eu pedi para colocar no site da prefeitura, tem um endereço, posso até pegar aqui e colocar para vocês. A prefeitura mandou para a gente. Mandou? Então a gente tem feito questão de fazer tudo com muita transparência. Eu fiz questão de pedir para publicar todos os dias a contagem das pessoas que estão na Cracolândia. Não dá para fazer, né, da cidade toda, mas daquelas ruas principais ali, né? Que é o monitoramento por drone, que faz de manhã e à tarde. De manhã e à tarde, exatamente. E hoje nós temos em torno de 1.200 pessoas no total. Então, em 2015 e 2016, haviam 4.000 usuários. E o Google é bom por causa disso. Se você colocar no Google aí agora, Cracolândia 2013, Cracolândia 2014, estão lá as imagens, estão as fotos, estão as reportagens do que era aquela feira enorme da droga. Eu sei e eu tenho compreensão e sei da minha responsabilidade que ainda tem muita coisa para fazer. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Tive essa semana jantando com o Tarcísio, discutindo. Naquele mesmo dia que eu cheguei, à noite eu fui jantar com ele. Discutindo também pontos da Cracolândia para ampliar a questão da segurança, a questão do Smart Sampa das câmeras que a gente está colocando. Agora, nessa menina, eu fiquei 1 ano. Você acompanhou isso. Com o Ministério Público, Defensoria, Tribunal, PSOL, essa turma toda. Entrando com ação, eu não conseguia andar com o processo de licitação, mas enfim, quase 1 ano, consegui, assinei o contrato, já começamos a instalar as câmeras na cidade, serão 20.000 câmeras com inteligência artificial, reconhecimento facial, para pegar o traficante, pegar o estuprador, pegar o bandido. Nós vamos... Em quanto tempo esse sistema está plenamente em funcionamento? No centro hoje já tem 404 instaladas, até o final do ano que vem a gente conclui. São 20.000 câmeras, né? Então tem todo o cabeamento, são câmeras de altíssima tecnologia. Por exemplo, essas câmeras serão capazes de fazer a leitura da placa dos veículos. Se tiver um veículo com registro de roubo e furto, já comunica o policial mais próximo. Um sistema de tecnologia que a gente pegou de tudo que tem melhor no mundo. E a central de monitoramento será ali naquele prédio fechado dos Correios, no Vale do Anhangabaú. Então, é o Smart SP, né? Smart Sampa. E já estão funcionando essas câmeras Essas instaladas. 404 já estão instaladas. Quando a gente começou a instalar, tivemos ali aqueles bandidos da Cracolândia, vocês até noticiaram aqui, arrancando, depredando, enfim, é uma luta e vamos continuar fazendo e atuando. Mas o que eu queria compartilhar com vocês? Esses 1.200 que estão lá hoje, lógico, uma cidade de 12 milhões de habitantes, aí você tem aquela situação, aquela ferida, né, em algumas ruas ali da Santa Ifigênia, de Santa Cecília. Nós temos um estudo da Unifesp que mostra qual que é o desafio do prefeito, do governador, da imprensa, da população, da sociedade civil. Qual é? A Unifesp nos traz que 57% daquelas pessoas estão há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos. Sabino, é lógico, quem está há 5, 10, 15 anos usando crack ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar o tratamento. Mas a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, se esses 1.200 hoje aceitarem o tratamento, nós
vamos oferecer e providenciar vaga para todos. Mas, prefeito, se eles não aceitarem, por que o senhor não assumiu essa questão da internação compulsória? Por que não esse enfrentamento? A gente percebeu, em alguns momentos, prefeitura e governo do estado recuarem nessa questão. E até porque 1.300 pessoas, como o senhor disse, ainda é bastante gente Muita. por ali e pessoas reincidentes, né? Muita gente. Imagine quem mora ali, que tem aquelas pessoas gerando incômodo, urinando, defecando na frente da sua casa, os comerciantes, as pessoas que transitam ali. É algo muito ruim, inaceitável. Agora, nós saímos entre 2015 e 2016 de 4.000 para 1.200. Lá, naquela época, em 2015 e 2016, o prefeito da época, obviamente tentando acertar, acabou cometendo um grande erro, que foi fazer o bolsa crack, dando dinheiro para os usuários de crack. Nenhum deles foi pagar o dízimo, jogar na loteria, levar um presente para a mamãe. Foram abastecer o traficante e fortaleceu aquilo. E agora estamos trabalhando para poder corrigir essa situação. Não está faltando empenho da prefeitura e do estado para fazer esse combate. Nós temos um comitê que se reúne permanentemente, todas as semanas, em 2, 3 dias da semana, entre o governo do estado, entre a prefeitura, o vice-governador do estado, o Felício Ramute, participa das reuniões, o secretário de governo da prefeitura, Edson Aparecido, os secretários da assistência, de saúde, de segurança. Internação compulsória, eu já falei várias vezes que é necessário que a gente faça internação compulsória para aquelas pessoas que estão ali numa situação degradante, colocando em risco a sua vida. A gente criou uma questão na sociedade de repudiar a questão da internação compulsória como se fosse algo coletivo, né? Algo que fosse algo contrário aos direitos humanos. Mas quando você tem uma pessoa que ela está ali, ela não consegue sequer ter o discernimento do destino da sua vida, nós temos que ajudar essa pessoa e salvar a vida dela. E como seria a forma correta de fazer? A questão de internação compulsória não depende do prefeito, do governador, de nenhum de nós. Ela só é possível se o médico atestar e o judiciário homologar, concordar. Então, não depende do prefeito essa decisão. O que eu tenho falado sobre esse tema? Se houver, por parte dos médicos e do judiciário, a decisão da internação compulsória, de que a prefeitura irá garantir, providenciar os equipamentos de saúde necessários para o seu tratamento. Porque foram 2 só até agora. 2 compulsórias só até agora. Já teve mais, aí depois teve pressão do Ministério Público, teve uma... Eu ia chegar aí, prefeito. Eu ia chegar nessa história do Ministério Público. Eu queria entender isso, porque a gente tem informação aqui, eu já dei essa informação, de que alguns dos médicos da prefeitura foram chamados ao Ministério Público para explicar eventuais decisões de internação involuntária e internação compulsória. O senhor acha que o seu governo foi prejudicado, e esse caso seria um exemplo, pelo Ministério Público? Pela instituição Ministério Público, não. Tanto é que a gente tem uma excelente relação com o Ministério Público. Uma das minhas agendas hoje é com o Ministério Público, com o nosso procurador-geral, Dr. Mário Sarrubo, e com outros integrantes do Ministério Público, e a gente vai assinar um termo de cooperação de ações de combate ao racismo. Nós temos várias ações. Por exemplo, o Ministério Público me procurou uma certa vez, uma promotora, a doutora Silva, que é amiga da Regina, e levou, através da Regina, minha esposa, levou um projeto para a gente criar uma lei nova, que é o Ampara, para a prefeitura dar um valor mensal para aquelas crianças que ficaram órfãs de mulheres vítimas de feminicídio. Onde foi o problema com o Ministério Público? O problema do Ministério Público são alguns integrantes. Alguns integrantes. Então, tem gente lá que tem uma questão ideológica. Já teve situações, Sabino, de que o meu secretário de saúde, de que funcionários da Secretaria de Saúde ficaram lá horas. Horas. Uma das reuniões que eu tive com a minha equipe de saúde atrasou por mais de 2 horas, porque eu fiquei aguardando eles e estavam lá no Ministério Público e uma das técnicas da saúde chegou na minha sala chorando. Chorando. Ela saiu do Ministério Público chorando de pressão de um promotor em cima dela. Então, é muito importante que a gente tenha essa conversa aberta. Instituição, Ministério Público, associação. Eu fui convidado pelo Pleno da Associação dos Promotores do Ministério Público, ter uma boa relação. Instituição fundamental e importante. Pressão para quê essa funcionária do Ministério Público? Porque ele discorda dos métodos. A gente abriu um equipamento novo, aliás, já inaugurei 2 novos equipamentos, que são os centros de atendimento prolongado. Que a gente tem lá uma nova metodologia das pessoas ficarem internadas. A gente abriu um leque de opções para esse tratamento. De várias, né? Que tem CAPS, tem CIAT, comunidade terapêutica. E esse promotor pressionou
pressionando, questionando, indagando, contestando, que eu acho que é importante indagar, contestar. Agora, a forma de pressão psicológica, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas deixo claro, a instituição, o Ministério Público, órgão importante. Mas tem lá um promotor que não tem tido um comportamento, do meu ponto de vista, obviamente, eu, independente de ser prefeito ou não, eu tenho o direito de ter a minha avaliação sobre comportamentos. Né? A Promotoria de Saúde, Coordenadoria de Saúde do Ministério Público. Exatamente. Que, do meu ponto de vista, não tem. Quando você leva uma funcionária pública da Prefeitura de São Paulo para o Ministério Público, a pessoa sai chorando, não é possível que isso esteja correto. Não é possível que esteja correto. Tem alguma coisa errada nisso. Prefeito, nosso tempo está acabando, mas eu acho que nossos ouvintes ficariam muito bravos, né, Sabino, se a gente não perguntasse sobre algo que o senhor até comentou, né? A arrecadação do município está subindo e, consequentemente, o investimento também. E há muitos investimentos neste momento em obras. E nossos ouvintes mandam todos os dias aqui para a gente reclamando do aumento do trânsito, reclamando do momento em que essas obras estão acontecendo. Como que o senhor explica para quem anda por São Paulo e passa por tantas obras e por tanto trânsito causado por isso, o que está acontecendo neste momento e por que as obras têm que ser feitas agora? São 1.300 obras, segundo o seu secretário. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Agora, são 10 horas e 57 minutos e estão acontecendo simultaneamente 1.300 obras na sua cidade. Que é importante. Agora não é que começou agora, as obras já começaram faz tempo. Nós colocamos a cidade num patamar importante do ponto de vista da saúde financeira. Esse trabalho começou em 2017 com as ações de desestatização. Nós tivemos do Fundo Municipal de Desestatização a marca de 1,8 bilhões de reais. Nós trouxemos, como eu disse aqui, sabendo, muitas empresas para São Paulo. Foram 43 mil empresas que vieram para São Paulo só de 21 para cá. Abriram novas 341 mil. Em 2017 eram 444 mil mês. Hoje são 1 milhão e 200 mil mês na cidade de São Paulo. Portanto, a cidade pujante. Quando você tem economia pujante, você vai ter mais gente circulando. Mas tem algo fundamental. Como eu disse aqui, a gente agora chegou num dado fundamental de ter a menor taxa de desemprego desde 2015. E a cidade, pela agência FIT, olha como isso é importante, gente. Por favor, olha como isso é importante. A agência FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios da sua situação financeira, deu a classificação para a cidade de São Paulo de AAA, 3As. O que quer dizer isso? E a alto obra, grau prefeito? de investimento e baixo nível de endividamento. E aí a gente tem que fazer obra. Pega a ponte viaduto. Né? O Sabino, o Johnny ficava bravo comigo por causa da ponte aqui. Não só eles, né? Muita gente, por causa da obra aqui. Também. Da ponte. Estamos contagem regressiva. Ponte da Jardim. Que está liberada. Mas aquela ponte ia colapsar. Das bandeiras não, né? As bandeiras, eu tive que abaixar o piso, porque os ônibus não. Os Ia colapsar? caminhões. Ia colapsar, ia cair? Aqui É. ia cair. Não sei se ia cair, mas ia colapsar. Que nem aconteceu Como no T5. aconteceu, sim. Em 2019, o que aconteceu lá com o T5? Ela colapsou. A cidade parou. E o que a gente fez com o ponte de viaduto? Ano passado eu fiz 54 obras de recuperação de ponte de viaduto. Hoje eu estou com 28 obras em andamento de ponte de viaduto. Vou fazer mais quanto? 215. Quando teve isso na história da cidade, de ter um olhar, de fazer todo o trabalho de reestruturação, fazer um trabalho de engenharia para que a gente tenha, nessa cidade que tem 7 milhões de veículos por dia e 1 milhão e 100 mil motos, não dá para ter as pontes de viadutos sem ter uma requalificação para não correr o risco delas colapsarem. Então, é necessário, gente. Recap, eu já passei de 10 milhões de Mas metros vem quadrados. a Sabesp esburaca depois. Eu já dei 240 milhões de multa na Sabesp. Eles não pagam. Mas vai pagar, porque só de 2021 para cá eu apliquei 240 milhões de multa na Sabesp por causa dos buracos. Eu vou ver. Mas deixa eu falar do recap, Sabino. Sabe quanto deu do recap? Dá pra gente sair daqui agora da Band, no Morumbi, e até Salvador e voltar. É o que eu já fiz de recap. Eu vou fazer o dobro até o final do ano que vem. Prefeito, não dá para o senhor ir embora, eu acho que pelo tempo a nossa última pergunta, sem falar de política. Né? Está se falando em Marta, que é sua secretária, como vice de Boulos. Está se falando no ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiando o Ricardo Salles. Está se falando numa briga de Valdemar e Bolsonaro para ver como é que resolve isso. Está se falando em Tarcísio com o Bolsonaro, dizendo, não, presidente, pode deixar que eu resolvo aqui com o prefeito quem vai ser o vice. É um arco de alianças enorme, né?
Como é que está essa situação do seu vice e apoio de Jair Bolsonaro? Sabino, O senhor está com Jair Bolsonaro? Sim, sim, sim? Ou mais ou menos? Ou não, não, não. Ou não, não, não? sim, sim, sim. Sim. Eu desejo, já deixei isso claro várias vezes, é importante o apoio do presidente Jair Bolsonaro, a união da direita e do centro para vencer a extrema esquerda. Essa extrema esquerda que parou a cidade para fazer ato político, parou o metrô e CPTM. O povo não vai esquecer disso, não. Essa irresponsabilidade que fizeram com São Paulo, né? Dessa turma que cooptou sindicatos, parou o metrô e CPTM, criou esse transtorno na cidade, que publica fake news de forma insistente e contínua, né? São pessoas irresponsáveis e a cidade tem que garantir que a gente não vai ter esse risco de ter uma turma dessa aqui, para acabar com a cidade. Nós estamos gerando emprego e renda, temos problemas? Eu sei que tem problemas. Nós sabemos dos problemas e estamos trabalhando para resolver os E a problemas. Marta vai pular o muro ou não vai pular o muro? Não, a Marta é secretária. A Marta. Você já conversou com ela? Ela disse Eu não conversei, a Marta, ela não. Eu não teria nem por que falar. Olha, é algo tão fora do contexto. Ela é uma das minhas conselheiras. Ela é secretária de Relações Internacionais, fazendo um belo de um trabalho desde o primeiro dia de governo. Não tem menor sentido uma situação dessa. Mas do presidente Jair Bolsonaro é muito importante. Já falei, esteve comigo na prefeitura almoçando, fui visitá-lo no hospital. Ele iria comigo assistir o jogo do Palmeiras, até me mandou uma mensagem, porque ele estava no Rio Grande do Norte, estava cansado, foi para casa. Muito importante. O governador Tarcísio, nesse processo, a relação da prefeitura e o governo do estado é uma relação de proximidade, de trabalho conjunto, de discutir políticas públicas conjuntas. A gente depende muito do governo do estado e o governo do estado depende da prefeitura em todas as políticas de segurança, de mobilidade, de infraestrutura. Então, a minha relação com o Tarcísio, que transcende inclusive a questão de prefeito e governador, é uma relação até de amizade. Então, é muito importante o apoio do presidente Bolsonaro. Sempre deixei claro, desejo apoio e espero, né, que ele anuncie isso aí o quanto antes. O senhor vai se encontrar hoje com o Baleia Rossi e vai reforçar o pedido para que o MDB force o presidente Lula a não participar tão diretamente da campanha de Guilherme Boulos? Eu nem me sentiria confortável, Pato, de falar isso com o presidente Baleia Rossi, né? Até porque o episódio que aconteceu nesse final de semana, de uma forma totalmente desnecessária, o presidente Lula, que eu tenho o maior respeito, desejo que ele tenha sucesso na sua administração, e me chamou tempos atrás em Brasília, eu desmarquei todas as minhas reuniões, fui participar de uma reunião lá com relação àquele período que estava tendo aquelas situações nas escolas, eu e outros prefeitos e governadores. Então, tenho tido reuniões, recebi agora o ministro Jader para a gente discutir as questões de interesse da cidade. Inclusive, nós mandamos 7 bilhões de inscrição no PAC, né? Esse mentiroso desse cara que toda hora põe fake news, falou, inclusive numa entrevista aí, que eu não tinha feito inscrição da cidade para o PAC. Você acha que eu vou deixar a cidade ter os seus interesses atendidos por conta de que o governo é de partido A ou B? De jeito nenhum. Tenho uma relação muito boa, eu converso muito com o ministro Padilha. Tudo aquilo que foi interesse da cidade, seja com o governo A ou o governo B, eu vou defender a cidade. Prefeito Ricardo Nunes, o senhor tem um compromisso tão importante quanto esse que a gente está tendo aqui. Na sequência, faltou falar de TCM, de Sabesp, falar mais de centro, lixo, que vai ter o contrato renovado esse ano. Faixa azul. Faixa azul. Faixa azul Minhocão. fantástico, gente. Tem um monte de coisa pra gente falar. Zero óbito no faixa azul, tô tão feliz com isso. Tem um monte de coisa pra gente falar, mas vou liberar o senhor para esse outro compromisso, agradecendo muito aí a sua presença, dizer que aí no decorrer da campanha, obviamente, a gente vai voltar a falar. O senhor não tem nenhuma novidade para contar? Não dá para passar o prefeito aqui no microfone e não dar um furo para a gente, não contar nenhuma novidade nesse microfone forte como é o da Bandeirantes. O que o senhor tem aí de novo para contar para ir embora? Tem muita novidade. Eu vou agora. Conta uma só. No dia 26 eu assino mais o contrato para a construção de mais 6.000 unidades habitacionais. Tem gente que faz palanque para falar de que vai começar umas dezeninhas, né? Eu estou fazendo assim, 6.000, estou com 16.000 em obras, já entreguei 6.500 unidades habitacionais, maior programa habitacional da história da cidade. Mas, Sabino, deixa eu aproveitar aqui sua grande audiência e desejar para todos que estão aqui nos ouvindo um Feliz Natal. Que a gente possa ter nesse Natal os corações todos contagiados pelo espírito natalino, de amor, de paz, que a gente possa tirar da nossa frente gente que só coloca discórdia, ódio, Polarização, né? Sem polarização, sem mentira. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor, antes do senhor ir embora, e agora liberando mesmo o senhor.
E eu não faria esse comentário longe do senhor, eu vou fazer na sua frente aqui. O senhor tá com uma estratégia malufista de responder pergunta. A gente faz uma pergunta, o senhor dá toda a notícia positiva que o senhor tem, o senhor vai responder lá no final, só depois de falar tudo, todos os números, tudo positivo. O senhor tá assistindo alguns filminhos ali, algumas entrevistas antigas de Maluf. Não, quando a gente leva a vida assim com muita transparência e muita verdade, eu não fiz esse media training que eles falam, nada. Eu vim da periferia, eu vivi, eu amo essa cidade, eu não tenho nada para esconder, a nossa vida é de verdade, eu não falo mentira. Se você olhar minha rede social lá, entrar no meu Instagram lá, Prefeito Ricardo Nunes, você não vai ver eu falando mal de ninguém. Eu estou falando das coisas positivas e é o que eu desejo para todo mundo. Positividade, que a gente possa ser feliz e que cada um possa trabalhar e se desenvolver. Essa cidade aqui é sensacional, a minha responsabilidade é enorme, né? Você veio assumir com a morte do Bruno, então honrar a memória do Bruno, tocar essa cidade que eu amo, que eu tenho meus filhos, meus netos e, enfim. Obrigado pela Band, por tudo. Obrigado pela Band por, às vezes, me contestar, me cobrar, mas também de me dar a oportunidade de falar as coisas que a gente está avançando na cidade. A gente não tem compromisso nem com a crítica, nem com o elogio, como eu disse. Se tiver coisa certa, a gente vai falar também. Obrigado, prefeito. Valeu, obrigado prefeito. vocês. Bom fim de ano para o senhor.